Eu não sei quantos votos eu tive na cidade, eu sei quantos votos eu tive no total, mas confesso que eu sei que eu tive coisa de 5 mil, mas não sei nem o número exato, que foi no lugar onde eu tive mais votos, que foi Indianópolis, exatamente. Mas o resto eu não sei, eu sei que eu tive voto na cidade como um todo. Eu tenho uma certa dificuldade a gente conversando você vai perceber isso, o seguinte, você tem alguns vereadores que têm uma característica local, uma característica de bairro, é uma característica bem do voto distrital. Elas são votadas naquela região e trabalham muito no atendimento daquela região. São quase que vamos dizer, não é subprefeito, porque muitas vezes ele não tem o poder da execução das coisas, mas é o representante da região. Muitas vezes na campanha aconteceu isso. Eu ia em algum lugar da cidade e as pessoas me perguntavam qual era a minha região. E eu não tinha uma região. Como continuo achando que eu não tenho uma região? Eu tenho onde eu moro, tá certo? Eu tenho onde é meu espaço de convívio, de lazer, etc., de trabalho, mas como eu tive voto na cidade como um todo, e mais ainda, não é só pelo fato de ter voto, é porque eu acho que na hora que você é representante, você representa a cidade como um todo. Então, você tem 90 e poucos distritos na cidade, tá? Ou bairros. Se você tivesse um representante para cada bairro, você teria metade sem representação, que são só 55 vereadores. Então, o que pese saber, por exemplo, na região, o Claudinho é um vereador da região, tem muita atuação na região, assim como o Telhada tem muita atuação na região. Eu respeito essa coisa, mas isso não me impede, nem me sinto constrangido de, eventualmente, se tiver alguma demanda daquela região, eu estar junto para tentar solucionar, entendeu? Porque acho que é o meu papel. Eu não vou lavar as mãos porque isso é problema do outro vereador, entendeu? Isso vale na minha atuação na cidade. Então, quando a gente foi lá ver o terreno de Pirituba, eu acho que é minha função. A sugestão de ir lá, apesar de ter sido uma reunião de bancada, partiu daqui mesmo. Então, não porque eu seja mais do que os outros ou mais representante, nada disso, é porque é uma ação que interessa a cidade, era uma atividade que interessava ao mandato de todos os vereadores, entende? Então, é um pouco por aí, eu não olho, não faz diferença eu ter tido menos ou mais votos na região, entendeu? Evidentemente que acaba tendo uma responsabilidade maior no Indianópolis, por exemplo, onde acredito que aquela população, porque eu tive uma votação maior, espera mais de mim. Mesmo assim, a quantidade de votos que eu tive lá não representa nem 5% da população que mora lá. Então, eu sou um vereador da cidade como um todo, né? É assim que eu me enxergo. Aquele terreno, o espaço 951, depois eu até vi na votação da PL lá, acabou passando, a prefeitura cedeu por 90, 99 anos lá. Alguma novidade sobre aquele terreno? Tem uma novidade, que é uma novidade boa para a população e triste para mim. Por que é triste para mim? Porque nós fomos lá, fizemos uma vistoria, nós fomos lá motivados a uma denúncia não, uma suspeita de que ali a área era contaminada. Chegamos lá e constatamos que a área não era exatamente aquela, aliás, é do lado de lá da ponte, não tem nada a ver com aquela área. Mas nos ajudou a verificar o seguinte, que a área na qual o Instituto, enfim, de Educação vai ser instalado, era muito maior do que a necessidade, comparado com FATECs, com ETECs, com CELS, que tem mais ou menos a mesma quantidade de alunos, né? Então, a gente, na época da discussão, nós propusemos aqui que se diminuísse aquela área, mais ou menos metade da área,
porque não tem projeto do Instituto Federal para fazer lá. Como não tem projeto, você não sabe exatamente o que eles iam edificar lá, a gente não sabe o que é ainda, só sabe que é para atender uma determinada quantidade de alunos. Tá? Pegamos então CELS, FATECs, ETECs, colégios que tinham mais ou menos a mesma atendimento de alunos e verificamos que eles precisam de uma área menor, mais ou menos metade. Propusemos então à época que se fizesse uma cisão no terreno, que cedesse metade só e a outra área que pudesse ser usada para outras finalidades, tipo creches, escolas, enfim, para outros equipamentos públicos, né? Acontece que propusemos isso, a oposição propôs isso, mas o governo não aceitou e passou e acabou sendo aprovado a entrega total do terreno. E agora vem a parte boa, quer dizer, isso é a parte ruim para a comunidade, porque ficaria restrito, ou está restrito a uma única ocupação ali, ou uma única finalidade. Bom, passado alguns meses dessa aprovação, está circulando na casa, por iniciativa da liderança do PV, do PT, do PTB, acho que são desses três, ou não me lembro mais, mas de 3 ou 4 líderes partidários, assinando em conjunto um projeto exatamente com o mesmo objetivo, dizendo que a área remanescente seja usada para outros equipamentos públicos. É triste para mim perceber que você tem uma condução da política do governo municipal que é uma política míope, estreita, porque ele acredita que, sendo a origem da ideia da oposição, não sirva para nada. Então, ela é rejeitada quando é da oposição, mas é incentivada quando é do governo, porque, afinal de contas, está assinado só pelos líderes de partidos que fazem parte da base do governo. Então, isso é triste para mim, saber que o prefeito, ao invés de ter uma atitude republicana, de estadista e de procurar escutar os vários setores da sociedade para tomar as decisões, me parece que o que vem da oposição não é uma coisa bem recebida. Ou seja, uma pergunta que eu faria, o senhor já respondeu, que é se a gente poderia ter, a sociedade, ter alguma esperança de alguma mudança nisso, que é aquele terreno. O senhor acabou de falar então que é possível que ainda... É possível sim, esse projeto, essa é a parte animadora, porque como vem de 3 ou 4 líderes de partidos da base, mostra que eles conversaram entre si e tem a maioria para poder vingar esse projeto. O que eu fico triste é o fato de não poder ser participante dessa coisa que é uma benfeitoria para a região. Ou seja, para não ficar com o crédito, deixa a oposição de lado e fica só o governo, entendeu? Um dos pedidos da população em geral, até eu questionei isso na apresentação da Expo, aqui dia 5 de março, na Prefeitura, caso São Paulo ganhe a votação em novembro para a Expo, para sediar, o terreno que fica do outro lado, esse que fica uma parte norte lá de Pirituba, seria possivelmente desapropriado, e ali tem a vegetação, tem o Clube Jaraguá Campestre, tem a Escola de Formação de Soldados e tem o batalhão, o 49º. Então a gente eu perguntei pessoalmente ao prefeito, quando ele visitou Pirituba, por outros assuntos, se era possível algum documento transferindo o batalhão, no caso da Expo ganhar e tomar aquela parte do terreno, transferir para o espaço 951, que é esse terreno que estava conversando agora. Certo. Ele disse que não tinha chegado nada a ele, que o terreno já era federal, ou seja, não era possível. Com esse projeto está tramitando agora... É possível. É possível porque ele não determina qual equipamento. Ele não determina nem a área e quais os equipamentos. Ele só fala que os espaços remanescentes poderão ou deverão ser usados prioritariamente para equipamentos públicos. E aí, equipamento público pode ser uma creche, pode ser um posto policial, pode ser qualquer coisa. Entende-se por espaços remanescentes o que a faculdade não, depois nem deixar de usar, não precisar usar. Exatamente, entenda-se isso. Não existe o risco da faculdade, por exemplo, fazer um projeto pegando tudo? Existe. E aí não adiantaria nada. Não adianta nada.
Exatamente isso é que em algumas vezes aconteceu também no terreno, não só de Pirituba, um terreno na zona leste, que foi aprovado, uma área muito maior do que aquela, para fazer um campus lá, também veio sem projeto, igual. Ou seja, há uma grande pressa da prefeitura em repassar isso para o governo federal, para que ele implante, mas não há um mínimo de cuidado para saber o que de fato vai ser implantado. Então é complicado você. Nós estamos, na verdade, a Câmara está dando a Câmara e a Prefeitura, por sugestão da Prefeitura, por iniciativa da Prefeitura, nós estamos transferindo para o governo federal algo que a gente não sabe nem de que forma vai acontecer, o que de fato vai acontecer lá. Fica um negócio muito aberto, né? Eles têm 2 anos para fazer as coisas, ou para iniciar, para atender um determinado número, não fala nem que é número mínimo, é em torno de tantos alunos, então em torno de pode ser muito menos do que aquilo, é muito vago. Eu esperava que, sendo o prefeito oriundo do Ministério da Educação, ele tivesse um pouco mais de cuidado, mas há muita, pelo que eu vejo, há muita confiança da Prefeitura com o governo federal. Agora, esquecendo que daqui a 2 anos, de repente o governo federal não é mais o mesmo. Daqui a 4 anos a prefeitura não é mais a mesma. Só que a lei é a mesma. Se você não tiver definido claramente quais são os termos, amanhã o governo federal pode entender que é coisa diferente, assim como a prefeitura. Então, acho que é uma certa irresponsabilidade de todos nós de dar um cheque em branco dessa forma, entendeu? Acho que isso pode criar problema no futuro. Mas enfim, aqui são 55 vereadores e nós temos 13 da oposição, quando os 13 votam, né? Então, às vezes a gente não tem nem essa quantidade de votos. Então é muito fácil para o governo ver aprovados seus interesses, mesmo que os interesses sejam dessa forma que eu coloquei. Sobre a Expo, a gente tem que aguardar a votação de novembro, e o Piritubanet foi um dos primeiros, se não o único, a colocar um projeto da Prefeitura da alça de acesso da Bandeirantes, caso São Paulo venha a sediar esse evento, que passaria por um condomínio chamado Sítio Pinheirinho, desapropriando várias casas. Depois, a partir dali, houveram audiências onde representantes da Prefeitura, vereadores, desmentiram, falaram que não seria tamanho, mas nunca apresentaram um outro projeto. E as pessoas ficam sempre com o pé atrás. Então, algumas torcem para que ganhe São Paulo, para trazer o desenvolvimento, trazer emprego, trazer o crescimento que a região merece. Em contrapartida, os que são contra, eles acham que será uma bolha, que a população não terá acesso. E o grande ponto contra seria o desmatamento da região, que o projeto pegaria na área verde. O senhor chegou a visitar lá o Clube Campete? O senhor já visitou, por exemplo, de cima? Não, nós aquele dia que fizemos a vistoria no terreno, nós pudemos verificar exatamente esse terreno que é do outro lado da avenida ali. Mas nós não fomos até lá, porque o objetivo naquele dia era outro, né? Não, nem estava na ordem do dia, mas a gente pode até fazer uma visita lá, com certeza. Eu acho que é uma coisa bacana. O Clube Jaraguá Campestre, com certeza, eu falo aqui com conhecimento, eles com certeza seriam muito receptivos, é uma visita para conhecer. Ótimo, né? Então vamos lá. Põe aí porque a gente vai lá. Aí a gente convida os outros vereadores que quiserem ir também. Com certeza. Eu particularmente, eu acho que essas ações, elas sempre melhoram a qualidade de vida das pessoas, sempre. Desde que você tenha um planejamento adequado, né? O que eu chamo de planejamento adequado? Todas as preocupações que a comunidade tem a respeito de desmatamento, de conservação, enfim, de acesso, tudo isso seja discutido previamente. E se for discutido previamente, chegando num denominador comum ou numa maioria que entenda aquilo como válido, com certeza vai tirar bons resultados. Eu acho que aquela região merece ter um desenvolvimento maior. Agora, desenvolvimento maior não é desmatamento. Desenvolvimento maior é melhoria da qualidade de vida das pessoas. E isso se dá de todas as formas, inclusive preservando.
esse é um projeto tão grande que muitas informações chegam de várias fontes e nem sempre é o correto, nem sempre é o que a gente pode acreditar. O próprio governador Geraldo Alckmin disse publicamente, em uma entrevista, que São Paulo, se ganhar a eleição de novembro para sediar a Expo, ele, não sei qual a palavra, cederia, doaria, entregaria o terreno da Escola de Formação de Soldados, transferindo a escola para outro lugar. Isso ficou bem claro. Ou seja, e o que a população, a comunidade quer ali é sim a preservação da escola, do clube, pela área verde, porque é uma área muito grande. No site tem algumas fotos aéreas de helicóptero, caso o senhor queira conhecer por cima, antes de visitar o local. Mas então isso já criou na população uma rejeição, mais uma, contra a Expo. Fora essas que já foram comentadas, de acesso restrito, desmatamento de área verde, tirar a Escola de Soldados, que ela é histórica ali. Então tudo isso vai contra, e tem outras áreas, enfim. Mas eu acho que Pirituba, ele precisa olhar isso como uma coisa bacana, como uma coisa que vai melhorar a qualidade do bairro, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como é que pode melhorar? Sei, vamos discutir. Se achar que o melhor é não ser lá, bom, se ganhar, se o Estado ganhar essa decisão de fazer e tal, vai se fazer em outro lugar. Mas eu acho que para aquela região, que é uma região ainda muito carente em comparação com outras regiões da cidade, é uma boa oportunidade dela ter, de negociar alguns outros equipamentos públicos, entendeu? Eventualmente você conciliar a escola lá ou não, ou ter uma outra área que se possa fazer isso. Enfim, é você abrir a discussão para a comunidade. O governador é sensível a isso. Se a comunidade não tiver a favor, ele é sensível a reformular. É preciso só que se tenha uma articulação. Ninguém, e certamente o governador pensa dessa maneira, ele não é dono da verdade, nem tem... Os assuntos são definidos mediante, muitas vezes, a critérios técnicos, mas também de cunho social e atendendo à vontade da população. Senão você está indo na contramão da tua representação. Eu só mencionei o governador aqui, na verdade a rejeição não é contra ele. Eu entendi. Isso é só um elemento. Eu entendi. É porque você falou do governador que teria já anunciado isso. Que há uma rejeição em relação a esse anúncio. Não a ele, eu entendi. Mas eu estou dizendo o seguinte, ele anunciar, às vezes é o início do debate, e as pessoas, ao tomar conhecimento, se mobilizam para evitar que isso aconteça. Isso faz parte do processo de natureza política mesmo, é assim mesmo. Como essa coisa não está ainda definida, há tempo de você reformular, não há problema nenhum. Eu acho que seria uma pena a região prescindir desse evento. Eu acho que seria muito bom. Mas essa é a minha opinião, entendeu? Quer dizer, quem entende mais do que é bom é quem vive no local. É quem sabe onde o calo aperta, não é? É isso aí. Aproveitando ainda, na região ali, e falando do governador, o que tem sido muito discutido agora lá é um assunto que, por ser incompleto e por vir de várias fontes também truncadas, as pessoas tomam decisões precipitadas. O projeto de lei 249, autoria do governador Geraldo Alckmin, enviado à Assembleia em caráter de urgência, prevendo a concessão por 30 anos dos parques estaduais do Jaraguá, que é vizinho ali do terreno da Expo, e outros aqui que, enfim, o que o senhor pode dizer em relação a isso? Que a grande rejeição que as pessoas no dia a dia comentam na contra privatização é que... Não é privatização, é concessão. É concessão, a entrega... Há uma diferença entre as duas coisas, e eu acho que essa diferença precisa ser dita. A privatização significa você transferir totalmente para o particular a responsabilidade pela área. A concessão não, a concessão é determinado tempo que a pessoa cuida da área, ou, enfim, ela é responsável pela área. Quando você faz uma privatização, você transfere e a pessoa ela é responsável a partir daquele momento para tomar a decisão que ele quiser. Está transferido. Na concessão, não. Você faz a concessão mediante algumas regras.
de uso, de conservação, ou de seja lá do que for. Para várias coisas públicas, várias atividades públicas, você ter um particular fazendo, ele tem muito mais vantagem do que em relação ao Estado. Você pega aquilo que não é fundamental, deve ser educação, saúde, transporte, enfim, essas coisas são absolutamente papel do Estado. Outras áreas, não tem muito sentido o Estado estar metido. Por exemplo, houve tempo que você tinha aqui uma seguradora do Estado. Por quê? Ou um banco. O banco às vezes é fonte de financiamento, mas nem sempre ele é bem usado. No caso de concessões, eu conheci, por exemplo, o parque lá como chama, lá no Paraná, lá na Iguaçu. O Parque Iguaçu eu conheci antes da concessão e agora depois da concessão. Você tem, com a concessão, uma possibilidade maior de preservação, de conservação. Porque você imagina o seguinte, para você ter um parque público e tomar conta, o Estado tomar conta, é um funcionário público que está lá, tá certo? Funcionário público, muitas vezes, o fato de ser estável implica de que ele não, a ação dele sem chefia, etc., tudo, sem o risco de perder a sua função, muitas vezes o desempenho dele fica aquém do que se imagina. Isso vale para qualquer repartição pública. Imagina num parque, não é? Privado, você tem a alternativa do sujeito ter eventualmente uma atividade econômica lá para pagar os custos, mas ele tem muito mais responsabilidade sobre a conservação. Então, ao contrário do que se possa imaginar que uma concessão significa desmatamento ou não conservação, é muito ao inverso disso. Eu entendo que a concessão pode preservar muito mais. Eu falei o termo privatização, que é aquilo que eu disse no começo, é como as pessoas têm usado o termo privatização, mas está escrito concessão realmente. Não, eu fiz questão, porque essa é uma confusão comum, né? As pessoas, entre concessão e privatização, a pessoa entende como sendo a mesma coisa. Não é. A Rodovia dos Bandeirantes é uma concessão? Concessão. Esse é um bom exemplo de que a concessão funciona? Exato. Porque é uma rodovia segura, eleita há 8 anos a mais segura do país. Isso é o seguinte, se você pensar antes de ter as concessões das estradas, você tinha uma malha ferroviária, ainda que malha rodoviária, ainda que o Estado de São Paulo fosse uma malha boa, ela não era tão boa quanto depois das concessões. Isso é inegável. E por que é boa? Porque na concessão, o trabalho de conservação das estradas é por conta da concessionária. Portanto, quanto mais ele deixar em ordem, menos reparo ele vai ter que fazer e, portanto, vai custar mais barato para ele. Então, ele faz um asfalto de qualidade, ele se preocupa em que a coisa dure mais tempo. Primeiro porque ele trabalha com orçamento, depois ele tem que fazer concorrência pública. Nem sempre o sujeito que ganha concorrência pública consegue desempenhar o contrato, e às vezes desempenha o contrato de uma forma muito objetiva, quer ganhar o dinheiro do contrato e depois a execução dele é uma execução mais ou menos. Ao passo que do outro lado ele tem a responsabilidade de não fazer, a penalidade ir para cima dele. Então é um pouco isso. Quando você falou da ARTESP, que é a agência reguladora, ela é exatamente a agência que fica fiscalizando todas as concessionárias, exatamente para que elas cumpram aquilo pelos quais elas se comprometeram. Então, no caso das rodovias, por exemplo, no caso, todas aconteceram a mesma coisa, todas tiveram que, além o sujeito recebia o dinheiro do pedágio, mas ele só podia receber depois de eles fazer uma série de obras que estavam compromissadas no contrato. Então, quanto mais rápido ele fizesse, logo ele mais rápido teria condições de começar a receber o dinheiro do pedágio. Com isso, apressou a execução das obras. Por exemplo, a segunda via da Imigrantes foi feita assim, né? A continuação da Bandeirantes até Limeira lá aconteceu assim. Todas elas tiveram um acréscimo
e além da concessão, entendeu? No caso do Parque do Jaraguaí, a grande rejeição é um parque público, não se pode cobrar de parque público, porque é público. A partir do momento que se concretizar aqui esse projeto de lei, passou-se a concessão para uma empresa, um grupo, deixa de ser público, já não é mais público, ou continua público. Não, você pode ter, eu não sei como é que é este contrato em particular, mas você pode ter uma atividade privada, mas não, o acesso ser público. Mas, por exemplo, imagine você ter um parque, por hipótese, tá? Você entra no parque, você transita pelo parque, mas tem uma atividade de tirolesa ou de arvorismo, etc., que isso é pago. Mas se você quiser transitar no parque, não é pago, tá? Ou não, ou você tem um ingresso mesmo de entrada, não sei. Ou você tem a possibilidade de vender coisas lá dentro. O fato é o seguinte, a concessão, você só faz concessão e tem alguém que é concessionário, se esse alguém que é concessionário tiver a oportunidade de oferir algum ganho para fazer jus àquela despesa que ele vai ter. Eu não vou pegar um parque, se eu não tiver jeito de ter receita, para que eu vou pegar? Então ele tem que ter alguma forma de receita. Isso tudo é estudado antes, tanto pelo poder concedente como quem vai ser contratado, porque o cara tem que fazer conta. Se valer a pena, eu pego a concessão, se não valer, eu saio fora. E o Estado também é a mesma coisa. Ele hoje, para manter esse parque, ele tem um determinado custo de funcionário, de poda de árvore, de limpeza, de manutenção, etc., que tem um custo. Muito bem, ele deixa de ter esse custo quando ele passa a concessão para o outro, mas coloca uma série de obrigações. Ou seja, você vai assumir esses custos, mas como é que eu tenho remuneração? Você vai ter remuneração dessa daquela forma. Essa discussão de como a concessão é feita, provavelmente será feito de parque a parque. Não deve ser um sistema só, até porque, isso eu estou falando só de suposição, tá? Porque acho pouco provável que você tenha um grupo que queira administrar todos os parques, não faz sentido. Mas você pode ter um grupo que tenha mais um viés para exploração de um tipo de atividade num parque, como você tem um outro viés em outro parque, entendeu? Se alguém ou eu buscar esse projeto de lei 249 aqui, ele não vai ter o conteúdo do que está sendo pedido pelo governo para concessão, os detalhes. Provavelmente não, porque eu acho que aqui é uma autorização para que se faça. Agora, quando você for fazer, você vai pôr as regras. A regra, porque você não faz uma concessão seguinte para quem você quer, você tem que abrir para a comunidade toda, para o mercado, para todos aqueles que tiverem interesse poderem participar. E aí você põe uma regra como uma concorrência pública, tá certo? Você tem que fazer uma regra de tal forma que, para esse parque, eu permito que se faça aquela outra coisa, para se tornar viável economicamente, senão não aparece nenhum interessado e você não pode fazer. Então, não creio que você vai encontrar hoje detalhes, até porque esse detalhe não existe. O que vai existir hoje é a possibilidade de você passar dessa lei, a possibilidade de você fazer a concessão. Cada um terá que ser discutido à época. Agora, volto a dizer o que eu disse anteriormente, vale muito o interesse da comunidade. Porque você pode ter a autorização para fazer a concessão e ela nunca ser feita. Porque você não conseguiu colocar de pé uma engenharia financeira que faça com que haja interessados. Agora, recentemente, nós tivemos aqui um leilão aí e aí sim, acho que é privatização, ou é concessão, não sei, de algumas estradas federais, em que não apareceu nenhum interessado. Por que não apareceu? Porque o sujeito fez a conta e diz, olha, para eu manter isso aqui vai custar mais caro do que eu vou receber, então eu não vou entrar. Então é a mesma coisa. Se a comunidade se articular e chegar à conclusão do seguinte, olha, nós não queremos isso, isso, isso e aquilo, e não ficar de pé, a concessão não acontece. Agora, concessão, ela não é sinônimo de coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu estou te falando que em relação ao parque lá do Paraná, lá de Parquaçu, a coisa melhorou muito. Você vai lá hoje, ela é bem cuidada, é sinalizada,
tem trilhas novas, entendeu? Você tem uma interação com as cataratas muito maior. Eu acho que ficou muito mais interessante para o turista. E que o Estado não tinha conseguido até então oferecer a mesma qualidade. Quer dizer, é um erro nosso, da população em geral. Quando a gente lê aqui o projeto de lei, foi enviado em caráter de urgência, que caso ele seja aprovado, que já mudou tudo. E tem outra etapa depois disso. Tem outra etapa. Olha, eu não tenho intimidade com esse assunto. Não é inclusive porque é na Assembleia, não é aqui na Câmara Municipal. Então, não é algo que eu tenha me debruçado. Eu sei que existe de lei jornal, né? Sei provavelmente menos do que você sobre esse assunto. Mas eu entendo que isso é a autorização para se fazer. Você não faz uma lei já com esse nível de detalhes. A concorrência é uma outra coisa. E a concorrência ela vai existir se houver interessados e num modelo que seja viável economicamente. Senão não tem por que existir, né? Na região ali da... Agora, se você quiser falar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, te arrumo para você conversar lá para pegar detalhes sobre essa coisa. Aí eles vão poder falar mais corretamente não, eu agradeço. Do que eu. Ali próximo ao cemitério, que nós comentamos aqui, em frente ao Shopping Tietê Plaza sendo construído, inaugura agora mês que vem, tem um projeto, um pedido da Ponte Pirituba há muito tempo. E está no plano de metas do prefeito Haddad agora, era número 85, agora mudou, agora é número 124, ele mudou. Mas eu acho que a numeração não importa. Ele mudou porque ele acrescentou algumas, eu não estou me recordando agora, mas consta lá. Seja feito ou não, há mais de 20, 30 anos que os políticos sempre falaram dela. É o primeiro que coloca formalmente um plano de metas. Isso não quer dizer que ele vá cumprir, mas é o primeiro que coloca formalmente. Há alguma coisa tramitando na Câmara, alguma novidade sobre o assunto? Não que eu saiba. E isso é uma ação muito mais do Executivo, não deve passar aqui pela Câmara isso. Então, é possível que o Executivo já esteja dando prosseguimento nessa meta, mas a gente não tem conhecimento. Não teria nada a ver, por exemplo, com o Arco do Futuro, que é uma outra coisa. O Arco do Futuro o Arco do Futuro não passa por ali. O Arco do Futuro é o que pega as marginais, a Jaco Pêssego e a Roberto Marinho, né? Então é esse arco assim, entendeu? Você alonga um pouco mais na Zona Sul, um pouco mais para baixo, eles falam Roberto Marinho, mas pode ser um pouco mais para baixo. Mas na verdade é o entorno das marginais, esse que é o arco. Ele passa aqui na região norte, Pirituba, essa parte ele pega aqui. Ou não? Não, porque a marginal não passa ali. Não é do Arco do Futuro isso. O Arco do Futuro é esta área. É a área contígua à marginal. Tá? Por quê? Porque é a parte de maior escoamento do trânsito da cidade, do transporte público, etc. É esta área do Arco do Futuro. Pode ter reflexo para Pirituba? Muito pouco provável. Muito pouco provável. Não do Arco do Futuro. Não quer dizer que não vá ter outro tipo de investimento na área ou que não seja prioritário, mas não como sendo do Arco do Futuro. Eu cheguei a ver em um momento, uma pena que eu não trouxe aqui, mas o arco, como o nome diz, ele dava uma volta em volta das marginais, mas na Tietê pegava, passava inclusive por cima de terrenos ali, na marginal Tietê, do lado de Pirituba, a freguesia do Ó, passava por cima, um risco, toda aquela parte. Não sei se era inicial, depois mudou. Não é. Porque é o seguinte, como você pega a marginal, na medida que eu faço um traço mais grosso, eu vou mais para cima ou mais para baixo. Mas a verdade a lógica é você ter o seguinte, como os corredores de metrô, das marginais dos carros, de trem, etc., passa por essa região, é você estimular que as moradias, comércio, etc., tem uma maior ocupação nesse arco, entendeu? Então, Pirituba já está longe de lá, quer dizer, está longe da marginal. Então, não faz sentido para mim chegar até lá. Agora, isso não quer dizer que você não tenha no plano de metas ou a intenção de você ter um outro tipo de desenvolvimento para a região, mas que não é lastreado no Arco do Futuro. Inicialmente, o Arco do Futuro não tem nada a ver
com o Pirituba e região, aquela parte de cima ali. Nada que possa... Não. Olha, eu faço parte aqui de uma comissão, de uma frente parlamentar do Arco do Futuro, e posso te dizer que em nenhum momento essa coisa extrapolou para fora desta linha imaginária, desse arco imaginário, entendeu? Ele vai um pouco mais para lá, porque não é exatamente na marginal. Ele pode ir um pouco mais para dentro ou para fora, tá certo? Mas não é muito mais do que a própria marginal. Ou seja, ela é um centro. A marginal e essas rodovias, né? Muitas das matérias que o Piritabanet coloca na rede são locais, são informações como essa da Expo, do shopping, do trânsito, que a grande imprensa talvez não tenha interesse ou não chegue, não investigue a fundo, enfim. Qual a importância que o senhor vê de uma imprensa local, regional, nesse sentido de pegar os principais assuntos, embora tenha assuntos amplos, mas a importância desse tipo de imprensa levando a informação? Eu acho que é fundamental. Você não é o único que tem na cidade assim. Existem outros exemplos de jornalistas que são eminentemente locais. Eu acho que isso é muito bom, porque da mesma forma que a gente não consegue ter eventualmente um representante político da região, é preciso que você tenha outros canais de comunicação para que as reivindicações cheguem para o executivo, para o legislativo. E o teu instrumento acaba sendo uma possibilidade de acesso das pessoas ao poder constituído. Então, perfeito, eu acho que tem que existir, e faço votos que você permaneça durante muito tempo lá e que seja um digno representante, como já é, independente de ter mandato ou não. Você é a voz de uma região, meu amigo, e é importante isso. Se a cidade tivesse isso organizado na cidade inteira, não tem alguns outros bairros que tem, mas não é assim, talvez ela fosse menos desigual, né? Então é preciso que tenha pessoas como você que alerte, que coloque essas coisas do parque, preocupação com o parque, preocupação com o meio ambiente, enfim, está preocupado com a vida da comunidade, está perfeito. O seu trabalho é mais ou menos o mesmo que o meu. A diferença é que você publica as coisas, enfim, você repercute. E o meu trabalho é de fiscalização e de propor determinadas coisas. Então, ter esta possibilidade de integração é absolutamente fundamental. Ok.